Olá, queridos irmãos, paz e graça, quarta-feira, o Senhor seja contigo, te abençoando, te cuidando. Queridos, o texto bíblico de hoje, no Novo e no Antigo Testamento, são de um teor muito profundo, interessante, desafiador por demais. Lá no livro do profeta Daniel, hoje, capítulo 6 e 7, e lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, nós vemos dois textos que se casam de uma forma interessante. No livro do profeta Daniel, capítulo 6, nós vamos ver em toda a história, tem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel e mais 3 homens de Deus que estão agora servindo na Babilônia, mas testemunhando o Deus vivo, e Deus os coloca em alto grau, de um escalão sobre a situação. Algumas pessoas trapassam e fazem com que o rei decrete que somente o rei Dário era digno de ser adorado. Ninguém devia adorar a outras pessoas, a outro Deus. Mas Daniel segue-se firme na adoração ao Deus de Israel. E Daniel adora a Deus e se prostra 3 vezes ao dia em oração, pelo menos ao Senhor. Essas pessoas, elas tramam contra Daniel e acusam o Daniel perante o rei, e o rei tem que compor um jugo muito pesado. E Daniel é jogado numa cova, tapado essa cova com o selo do rei, nesta cova com leões furiosos, famintos. Daniel está ali dentro. E Daniel é colocado ali, e o rei, noutra manhã, não dormiu, chegou lá e Daniel estava vivo. E com isso, o rei destrói aquele decreto e pune os acusadores de Daniel. Um texto interessante de fidelidade de Daniel perante a situação, que poderia dizer o seguinte: não, Daniel, se aqui você não pode, então se curve a outros deuses, afinal de contas, essa é a realidade do mundo. Se a gente vai olhar lá para o livro de Pedro, 1 Pedro 3, Pedro vai falar sobre sofrendo fazendo bem, a partir do versículo 8 do capítulo 3. E lá no versículo 15 diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faço isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Querido irmão, querida irmã, no mundo que vivemos, as contendas contra o Evangelho sempre vão acontecer, sempre aconteceram. Muitas vezes, por visões de pontos diferentes, nós, na caminhada cristã, neste mundo, envergonhados olhamos quando há discussões, calúnias, intrigas, fofocas entre o povo de Deus, que não deveria acontecer. Imagine pelos de fora. Muitas e muitas vezes na minha caminhada como pastor, eu já ouvi pessoas dizer o seguinte: pastor, eu esperava isto lá na empresa, eu esperava isso lá na faculdade, mas não esperava essa situação, às vezes, dentro do povo de Deus. Querido, minha querida, que a gente possa falar do Evangelho. Quem sabe, indo para o final do ano, analisando nossas condutas nesta caminhada, que muitas vezes não é bonita. E muitas vezes nós somos tidos como falsas testemunhas do Evangelho, quando agimos não de uma forma condizente com Cristo. Que eu e você analisemos esta caminhada da fé. Que nós coloquemos Cristo na nossa frente. Assim como Daniel foi fiel ao Senhor, sejamos eu e você fiéis, mesmo que para com isso sejamos jogados numa cova de leões. Que eu e você sejamos tidos como fiéis testemunhas do Evangelho, prontos para defender a causa do Evangelho, prontos para qualquer pessoa dizer o que cremos, por que cremos, para onde estamos indo. Que Deus te abençoe com muita sabedoria, mansidão, muito respeito, mantendo a boa consciência. O Senhor seja contigo e comigo, em nome de Jesus. Amém.